Giovanna e bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo de hoje aqui é quase como um desabafo, na verdade é um desabafo, porque eu recentemente caí dentro de um vídeo que eu já assisti ano passado, e aí tem uma fala que me incomodou bastante, e aí quando foi agora que eu reassisti, eu digo, não, eu preciso falar sobre isso lá no meu canal, queria eu conversar, botar pra fora, então eu vim aqui falar sobre ele. Mas antes de a gente começar a dissertar sobre esse assunto, não se esqueça de se inscrever nesse canal, envie esse vídeo aqui pra aquele amigo que você acha que deveria escutar, ou não, faça o que você quiser também. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, tá aparecendo na tela na descrição desse vídeo, e na descrição também tem o link da Amazon. Então caso você esteja aí querendo comprar alguma coisa, não especificamente livro, mas qualquer outra coisa que venda na Amazon, e comprar por esse link, vocês me ajudem e ajudem esse canal a crescer sem pagar nada mais por isso. Mas vamos lá. Nesse vídeo em questão, os apresentadores, que são dois homens, vale ressaltar, brancos também, eles estão lá conversando e tal, e eles começam a listar umas séries, né? Entre essas séries, eles citam a série Elementary, que é uma série que eu já falei várias vezes aqui no canal, que eu gosto muito dela e etc. Inicialmente, eles disseram que não gostaram, como retrataram o Sherlock. É no direito deles não gostar, não tô dizendo aqui que eles não devem gostar, e eu tenho certeza que eles, como o canal que eles têm, eles devem saber a diferença entre releituras e adaptações. Elementary é uma releitura, uma adaptação de Sherlock seria, por exemplo, a série Sherlock que tem na Netflix, mas Elementary é uma releitura dos livros, então não tem nada a ver. E aí depois ele segue com uma fala que me deixou muito incomodada, que é quando ele fala que não tinha necessidade de trocar o personagem, que no caso nos livros é o Watson e na série é a Watson, que é a John Watson, que é interpretado pela Lucy Liu. E eu fiquei encucada com isso, porque me deu uma raiva um pouquinho dentro do meu ser, porque assim, a gente veio dentro de um mundo, dentro de uma sociedade que foi puramente machista por muito tempo, puramente racista por muito tempo e homofóbica também, e ainda é, mas ela já foi mais. Então, dizer que não é necessário a inclusão desses personagens femininos, desses personagens pretos, desses personagens da comunidade LGBTQIA+, é tão complicado de você dizer que não há essa necessidade. Daí eu comecei a parar pra refletir, né, desde a primeira vez que eu ouvi. Eu tinha assistido a série Hollywood, que fala sobre essa inclusão, essa representatividade dentro do cinema, e aí eu comecei a refletir mais e mais sobre as coisas que vinham acontecendo, estão acontecendo nesse mundo que a gente vive ainda hoje. Elementary é só uma ponta do iceberg de tudo que vem acontecendo. Eu acho que o primeiro ponto forte que a gente começou a falar sobre representatividade, pelo menos que eu lembro, essa é uma discussão muito grande, a escolha da atriz pra interpretar Ariel. Eu tive que ouvir de amigos próximos meus que eles não queriam que fosse aquela atriz, porque pra eles era uma questão de eu só queria que fosse como fosse na minha infância. Então é como se fosse estragar o desenho de infância dele, porque a atriz em si ela é uma atriz preta e não uma atriz branca. Vamos fazer em questão que você não é obrigado em nenhum momento da sua vida a assistir algo. Então se você acha que isso vai estragar a sua infância, estragar o filme que você tem na sua vida, sei lá, etc., você assiste só o desenho, que é o que marcou sua infância. O live action da Ariel não marcou sua infância, vai marcar a infância de muitas outras pessoas, principalmente das crianças, principalmente das menininhas que são da comunidade, a qual a atriz vai representar, porque a Disney em si, por muito tempo, faltou representatividade. A Disney em si não só faltou com representatividade, como ela ligou há muito tempo garotas a relacionamentos, porque se você perceber, a partir dali de Frozen pra cá foi que eles vieram largar esse negócio do romance, porque de Frozen pra lá só tinha romance, não que a personagem em si fosse voltada só pra isso. Princesa do Sapo mesmo não é tão voltada pro romance como os outros filmes, mas isso é uma questão de evolução, e se a gente não parar pra entender que essa evolução tá vindo aí, onde é que a gente vai parar? A adaptação, ela não precisa ser necessariamente igual ao que tá escrito, e isso é fato. E a releitura é muito menos. Coisas claras pra gente poder entender como que a gente demorou tanto é tu pegar, por exemplo, quanto tempo a gente demorou pra ter Mulher Maravilha no cinema. Quanto tempo? Sendo que a DC mesmo, ela produz filmes do Batman e etc. desde 1900 e cacetada. E se eu não me engano, Mulher Maravilha é agora em 2018, por aí, 2017, é recente o filme, né? 2015 pra cá, entendeu? Então assim, e é uma comunidade que por muito tempo ela é uma comunidade ainda muito tempo machista. Fazendo uma comparação muito grande aqui, a Brie Larson sofreu um hate absurdo quando ela começou a interpretar a Capitã Marvel. O filme da Capitã Marvel recebeu um hate absurdo. Graças a Deus teve uma bilheteria muito boa. Mas até hoje, pra mim é um dos melhores filmes que a Marvel tem e muita gente odeia. Não sei por que de acho.
Por que isso? Porque aquilo é um filme excelente e é um filme que não traz a personagem ligada a romance. Porque uma coisa que eu critico em Mulher Maravilha é o romance que eles colocam no filme. O filme em si é excelente, mas eu não gostei do que eles trataram do romance. Daí a gente pega, por exemplo, Capitã Marvel, que não tem. Então já muda um pouco a história. Mas a Marvel em si demorou muito, porque ela tinha Viúva Negra ali nas costas dela e ela não fez nada. No vídeo que eu fiz falando sobre as fases da Marvel, você vê claramente que a maioria dos Vingadores originais, eles tiveram filmes solos. Os dois únicos que não tiveram foi a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro. E a Viúva Negra só veio ter um filme depois que morreu, né? Depois de Vingadores Ultimato. Se vocês estiveram ouvindo a zoada de obra no final, peço desculpa porque estão fazendo obra aí no vizinho. Eu acordei 7 horas da manhã com gente patucando hoje. Essa representatividade, quando a gente vê ela tão forte, quando a Arlequina, né, quando o Esquadrão Suicida surgiu em 2016, surgiu não, foi lançado o filme, apesar de ter sido o hate que foi, você não conseguia achar outra fantasia nos carnavais, em Halloween, etc, que não fosse a Arlequina, porque foi um boom muito grande, ela era a única personagem feminina entre um bando de macho. Aí você para pra olhar que a gente tinha 500 opções pra homem, a gente só tinha uma opção pra mulher. Tudo bem que tinha gente naquela época que se fantasiava de Mulher Maravilha, porque Mulher Maravilha, querendo ou não, ela sempre foi muito forte por conta da Liga da Justiça, mas a gente ainda assim demorou muito tempo pra ter um filme dela. E outro ponto importante pra gente ser citado é que a gente demora tanto pra ter esses filmes com representatividade, e quando teve Esquadrão Suicida, a própria Arlequina foi super sexualizada dentro do cinema. Muito sexualizada. Tipo, muito mesmo. Muito, muito, muito. O filme tem muitas cenas que sexualizam ela. É algo que mudaram agora, recentemente. E isso o quê? Pra agradar o público majoritariamente masculino. Isso é fato. Porque, querendo ou não, eles ainda são a maioria que vai atrás, infelizmente. Agora que foi recentemente essa semana, eu vi até o Imaginago postando no Twitter deles que Marvel, né, ele mudou alguns designs de algumas personagens femininas que eram hipersexualizadas e os nerds, os fãs, estavam reclamando. Não sei qual é a diferença, não entendo. A personagem é a mesma, só mudou o design da personagem. Então meu questionamento aqui é realmente se é o problema da mulher ou como a mulher tá sendo representada. Porque quando a mulher tava sendo sexualizada, tava ok. Mas quando eles decidiram parar de fazer isso, já começou outra revolta. E a gente volta também pra gente demorou tanto, ainda nesse mundo de super-heróis, que o primeiro super-herói negro foi o Pantera Negra. Então assim, demorou anos, gente. Vocês estão entendendo? Acho que Pantera Negra também é super recente. E Chadwick, como um todo, como grande, ele mudou muito a vida de muitas pessoas. Eu lembro que no dia que ele morreu, no sábado, eu tava assistindo a Globo e aí umas apresentadoras de casa estavam falando que na época que Pantera Negra saiu, eles levou um pessoal da comunidade dele, umas crianças, pra assistir o filme no cinema. A primeira vez que eles foram no cinema. E a primeira vez que eles foram no cinema, eles assistiram com um personagem preto. Então assim, imagina a importância de você levar uma criança e como foi que ela se sentiu de poder se sentir sendo representada dentro do cinema. E isso vem me marcando tão forte, porque se você parar pra notar, até o próprio Bruno Galhaço estava postando as fotos do filho dele hoje fantasiado de Miles Morales, o Homem-Aranha do Miles Morales, porque o Peter Parker ficou com Deus, que ele é um cara branco que não representa nenhuma das minorias. E quando a gente pega o Miles Morales, por exemplo, que representam as minorias, essas minorias se sentem acolhidas e ele está dentro de um cinema. E o filme do Aranhaverso é incrível, o desenho do Aranhaverso é incrível. Eles lançaram até um jogo agora pro PS5 também, que tá excelente o jogo. Então assim, quando a gente fala que não é necessário, é porque a gente não é aquela minoria, a gente não entende a representatividade, a gente não entende como que isso muda a vida de pessoas que estão sendo representadas. Mas se você não quiser assistir, tudo bem, mas você querer dizer que isso vai, mas você querer dizer que isso não é necessário, ou que, é porque vai mudar a minha cor de infância e etc. Então assim, não faz sentido, sabe? E o pior ainda é que quando é o oposto, quando fizeram agora o whitewashing com a personagem lá do Winx, o pessoal caiu em cima no Twitter, o que foi excelente, mas eu não tenho dúvida nenhuma que essa série vai irritar. Não tenho dúvida nenhuma que o pessoal vai assistir, essa série vai ser renovada pelo menos umas 3 temporadas, até o povo cansar. Agora, se você pegar, por exemplo, séries como Van Helsing, que eles fizeram uma série com a versão feminina do Van Helsing, ela flopou, foi cancelada. Doctor Who demorou 10 temporadas pra poder colocar uma mulher no Doctor Who. 10 temporadas. Então, assim, a empresa que vai lançar o Winx, ela lançou 2 filmes, um filme The Prom, que foi ali, que tem a temática LGBTQIA+, que ela não divulgou. Ela lançou a animação Canvas também, que ela não divulgou, mas ela vai divulgar o Winx até no bueiro, e eu tenho certeza que essa série vai irritar, e é uma série que fez o whitewashing com uma personagem. E por fim aqui, só pra você deixar claro, pra você entender como essa representatividade é tão forte, ela é tão pouco, e se você pegar Cinderela, por exemplo, tem 500 mil releituras, a nova Cinderela, outro conto da nova Cinderela, Cinderela não sei das contas, o Natal da Cinderela, e dentre todos esses, apenas um, pelo menos do que eu conheço, que eu não conhecia até um tempo atrás, são atores pretos que interpretam. Tem um filme específico que eu acho que nem todo mundo conhece, que é uma releitura
aventura da Cinderela assim. E recentemente agora vou lançar um filme de Cinderela com uma atriz que já foi abertamente racista. E eu tenho certeza que esse filme vai irritar mais. E a gente continua dando palco pra isso. Querendo ou não, a gente continua. Eu, como acompanho o mundo da música por muito tempo, eu percebo que existem algumas fórmulas específicas pra você ser famoso. E a maioria delas é ser racista. A quantidade de cantores que já foram racistas no passado, você não tem noção. E eu falo assim, aí você fala assim, mas não pode mudar? Pode mudar. Eu acredito na mudança, acredito que as pessoas podem evoluir, as pessoas podem estudar e mudar. Claro, ninguém tá sucinto a não ser racista em algum momento da vida. A gente tem falas racistas que a gente perpetuam durante a vida. O ponto é que a gente dá mais atenção a estes que já foram racistas no passado e dá menos atenção às pessoas pretas, a cantores pretos, a atores pretos. Então assim, tem atores que já quebraram essa barreira, como propriamente o Morgan Freeman, que é um cara incrível, um cara que já interpretou personagens como Deus, então ele já transcendeu, assim como entre muitos outros, a Viola Davis também. Enfim, existe, a gente tá subindo e muito, porque é necessário, mas eu acho que o que mais me marcou pra mim foi a pessoa dizer que não é necessário, principalmente porque foram dois caras cis brancos e hétero. Você não ter consciência disso é uma coisa, você estar estudando é uma coisa. Não é assim que funciona, sabe? A gente já cansou de ver homem branco dominando o cinema e interpretando todos os papéis e, enfim, né? Milhares e milhares de coisas. Mas era esse o meu desabafo, porque eu fiquei incomodada com essa fala e eu já vinha estudando um pouco sobre isso, entendendo mais sobre isso. Eu já falei várias vezes da série Hollywood aqui também nesse canal, então se você quiser assistir, é uma série que vai falar sobre representatividade preta, é uma série que vai falar sobre representatividade LGBTQIA+, é uma série que vai provocar em você essa questão da representatividade, então se você quiser conhecer um pouco mais sobre isso, eu indico essa série. E que a gente fique mais atento a essas coisas como etnias, como raças, que elas são importantes e elas devem ser representadas por muito tempo e ainda é uma dominação americana e uma dominação majoritariamente de homens brancos. E infelizmente quem assiste ainda muito, quem consome muito ainda disso, são os caras brancos. Então normalmente algumas coisas são feitas pra agradar a estes e a gente já cansou disso. Isso pra mim fica claro como eu sempre segui a Marvel e como a Marvel sempre foi pra esse lado. Sempre. Filmes de super-herói, a maioria das vezes acaba ela tomando pra esse lado. Hoje em dia eles tentam mudar muito isso, mas ainda assim Capitã Marvel é de 2019 e foi esculachado por conta dos fandom. Então assim, era meio que um desabafo mesmo que eu queria falar pra vocês. Eu vou parar por aqui porque a obra não vai me deixar eu falar mais um pouco, nem sei se tá pegando também. Queria que vocês comentassem aqui a opinião de vocês. Eu queria conversar mais com vocês, conversar com mais pessoas sobre isso, entender pontos de vista também. Eu tô aberta aqui a discussões, mas discussões respeituosas, tá? Vamos ser pessoas civilizadas e discutir isso de formas civilizadas. Mas, por enquanto, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Um beijinho e até o próximo vídeo.